Oi gente, tudo bom? Professora Maíra. Nós vamos hoje a nossa 13ª atividade remota, que é a penúltima atividade do ano e a última atividade que a gente vai trabalhar com fanfic. Como vocês lembram, a atividade da semana passada não foi sobre a fanfic, foi sobre poesia, então esse ano nós voltaremos à fanfic. Mas essa atividade será uma atividade especialíssima. Por quê, professora? Porque nessa atividade os nossos personagens farão um balanço do ano de 2020. Tudo o que aconteceu com eles, como o ano de 2020 afetou e transformou a vida deles. Vamos lá? 2020, o ano que nossos personagens que nasceram no filme Rhapsody in Blue se mudaram para Aracaju, chegou ao fim. Muita coisa aconteceu na vida desses 4 personagens. Primeiro, eles ganharam nomes. Lembra que no filme ninguém tinha nome? Agora eles têm. Eles são Milene, Juan, Paulo Henrique e Roberto. Como todos nós, eles tiveram que lidar com as incertezas da pandemia e de isolamento social. Tiveram de rever suas vidas financeiras, afetivas, familiares, ficaram mais em casa, adquiriram novos hábitos e perderam velhos hábitos. Como todos nós, usaram muito mais a internet do que eles estavam acostumados a usar, viram filmes, ouviram música e sonharam em fazer coisas quando a pandemia acabar. Todos nós sonhamos, né, gente? Bem, hoje, na aula de hoje, nós vamos rever as etapas da criação de nossa fanfic coletiva. Então, muita gente tá começando a fazer os trabalhos agora, bem atrasado. Então, esse vídeo vai ser fundamental para você, a Trasilda, que tá pegando o bonde correndo e vai ter que fazer a fanfic, pegar a fanfic do início. Para você vai ser ótimo, porque aqui eu vou passar aula por aula que foi dada, trabalho por trabalho, as atividades todas que foram feitas, beleza? Outra coisa que eu gostaria de dizer é que vocês me ajudaram muito. Vocês não têm noção como vocês me ajudaram a superar esse ano de 2020, que foi, pra mim, pessoalmente, um ano horrível. Assim, eu passei por questões pessoais muito difíceis, além de todas as preocupações da pandemia, e eu digo sem nenhum exagero que quando eu recebi os trabalhos de vocês, alguns trabalhos realmente me colocavam pra cima. Então, antes de mais nada, essa aula é um agradecimento por vocês serem alunos tão legais e tão competentes. Eu quase chorei para fazer essa aula, porque eu tive que rever todos os trabalhos e fui revendo assim, vendo, nossa, gente, valeu, viu? Vocês são muito massa. Mas vamos trabalhar que o ano ainda não acabou, né, gente? Vamos lá. Quer dizer, o ano acabou, professora, não acabou o ano letivo. Vamos lá. O que a gente fez na nossa primeira aula remota? Na nossa primeira aula remota, a gente assistiu ao filme Rhapsody in Blue. O filme Rhapsody in Blue era um filme todo cinza, azulado. Tinham 4 personagens principais, os 4 estavam tristes. Nenhum estava bem. Foi uma sensação. Era um filme meio melancólico. Ninguém estava satisfeito. Aí a gente aprendeu que na época que esse filme foi retratado e na época que essa música que se chama Rhapsody in Blue foi feita, o mundo estava numa outra grande crise mundial. A crise de 1930 não foi causada por uma doença, mas foi causada por uma grande crise financeira. Outra vez, em 1930, isso é quase 100 anos atrás, o mundo inteiro financeiramente quebrou. E no filme, a gente percebeu que essa crise não afetou todo mundo do mesmo jeito, não. Porque, por exemplo, o homem desempregado, tadinho, ele não tinha dinheiro para tomar um cafezinho. Ele andava o tempo todo nas ruas, não conseguia pagar um cafezinho. Já o homem casado gastava um monte de dinheiro com coisas inúteis. No filme, a gente pode traçar um paralelo com a nossa crise de atualmente. Por exemplo, a gente vê um monte de gente no semáforo, todo mundo conhece pessoas que perderam os empregos, que tiveram que vender tudo, que estão em situações muito difíceis. E ao mesmo tempo a gente vive vendo na televisão, na internet, pessoas dando festas luxuosas, sem poder, aglomerando, gastando dinheiro em coisas completamente fúteis. Ou seja, foram 2 grandes crises, mas não foram iguais para todo mundo. Beleza? Então, primeira aula, assistimos a Rhapsody in Blue e entendemos sobre essa grande depressão. Comparamos um pouco com o que a gente está vivendo agora. Na nossa segunda aula, os personagens que nem nome tinham, que eram os personagens do filme, que o filme é mudo, eles não falam, eles foram transportados para Aracaju, Sergipe, no ano de 2020.
E ganharam não só nomes, ganharam idades, profissões, gostos, estilo de vestir. Foi escolhido bairros para onde eles moram. Foi dito como suas vidas estavam se adaptando ao isolamento social que aqui em Aracaju tinha acabado de ser decretado. Veja, essa segunda aula, creio eu, que foi no mês de abril. Aí no mês de abril, não sei se vocês lembram, foi logo no início que estava de fechar tudo. Fechou o comércio, a gente não podia sair, todo mundo teve que pela primeira vez se adaptar completamente a uma vida diferente, assim, de uma hora para outra, sem nenhum tempo de adaptação. Os nossos personagens estavam passando pela mesma coisa, só que dessa vez eles não eram uma menina sobrecarregada, um desempregado, um pedreiro baterista e um homem rico. Eles eram Milene, Paulo Henrique, Juan e Roberto. Cada um morando num bairro de Aracaju. Milene na Aruana, Paulo Henrique na Atalaia, Roberto no Orlando Dantas e Juan no Bugio. Cada um deles tinha um estilo de vestir, uma roupa, papapá. Foi assim que a gente terminou a nossa segunda atividade. Não contamos histórias ainda, não fizemos narrativas, mas transpusemos esses personagens para Aracaju. Esses personagens renasceram em Aracaju. Na nossa terceira, professora, 1, 2, 3. 1, 2, 3, professora. Na nossa terceira aula, 2 desses 4 personagens deveriam se encontrar. Menino, mas assim, foi uma dodiça, mas vocês fizeram uns trabalhos tão doidos, minha gente, vocês fizeram uns encontros tão loucos, vocês fizeram umas coisas tão absurdas. Nessa época ainda da terceira aula, Aracaju estava em completo e total isolamento, nenhum bar funcionando, shopping fechado, tudo. Aí vocês botaram gente que não tinha nada a ver, botaram Milene, que tinha 12 anos de idade, para se encontrar num bar com o Juan. Bicho, foi uma loucura tão doida que eu anulei essa terceira atividade da fanfic. Ou seja, a minha ideia era que a partir da terceira aula eles se encontrassem e a história seguisse unida. Esses personagens construíssem juntos uma única história. Mas, bicho, não rolou não, velho. Foi uma dodiça tão grande que eu resolvi anular essa parte, essa minha ideia. E aí a fanfic continuou com os nossos personagens vivendo suas vidas isoladamente. Ou seja, 4 narrativas diferentes foram criadas, uma para cada personagem. Vamos lá? Na nossa quarta aula, nós falamos sobre o gosto musical de nossos personagens e da importância da música em suas vidas. Para Juan, a gente já sabia que a música era muito importante porque a gente viu no filme, que o sonho dele era ser baterista. Para Paulo Henrique, no filme a gente também vê que o sonho dele era estar lá nos clubes de jazz, era estar dançando com o pessoal, ele sonha ir para clubes de comédia. Então você vê que ele também era um cara que tinha uma ligação com música. Só que Juan como músico e Paulo Henrique como curtição. Beleza? Descobrimos que o estilo musical de Roberto, que é como se chama agora o nosso homem desempregado do filme, é o rock. E que ele começou a ouvir esse tipo de música por influência de uma amiga da escola. Já Juan, que no filme é o baterista, ele curte muito MPB e Caetano Veloso é o seu cantor favorito, que ele ouve desde a infância, porque uma das músicas dele, que se chama Leãozinho, foi a música que uniu seus pais. Já Paulo Henrique, o homem casado do filme, gosta mesmo de Roberto Carlos. Apesar de ser um homem de uma certa idade, no início do filme, no início da nossa fanfic, ele tinha 47 anos, já acabou o ano, não tem como ele não ter feito aniversário, então ele já tem 48 anos. Impressionantemente, ele só foi dar atenção ao cantor famoso, que já era famoso no Brasil desde a década de 1960, na década de 1990, quando ele fez um cruzeiro para o Rio de Janeiro, onde houve um show do cantor a bordo. Então, assim, apesar dele já ter ouvido Roberto Carlos, foi nesse cruzeiro que ele fez com a irmã, nos anos de 1990, que ele ficou apaixonado por Roberto Carlos. A nossa pequenininha Milene, que era menina sobrecarregada de atividade no filme, começou nossa fanfic com 12 aninhos, mas no dia 10 de agosto completou 13 aninhos. Como boa adolescente, ela ouve K-pop. É isso, ela tem 13 anos, ela ouve K-pop. Bom, aí veio a quinta aula. Nessa quinta aula, nós falamos sobre como a quarentena, agora que já era presente na vida da gente há alguns meses, já estava nego, a gente já estava escaldado de ficar em casa, havia mudado os hábitos dos nossos personagens.
Nossos personagens, assim como nós, tivemos que abandonar alguns hábitos e adquirir outros. Todo mundo teve alguma coisa que parou de fazer na pandemia e começou a fazer uma coisa que não fazia. Todo mundo aprendeu, começou a fazer coisas novas. Algumas pessoas disseram que não aprenderam nada novo, eu duvido. Eu acho que essa resposta foi preguiça mesmo. Foi nessa atividade que ficamos sabendo que Roberto tinha um crush de uma colega da escola, que foi a menina que introduziu ele ao universo do rock. E bem mais tarde nessa fanfic, soubemos que o nome dessa menina é Amanda. E que por anos ele teve o hábito de visitá-la à noite. Ou seja, não pôde mais. Roberto, deprimido, desempregado, gostava de visitar o crush dele, ficou impedido de visitar o crush dele. Privado de fazer essas visitas, ele passava o seu tempo livre ouvindo música e fazendo uso da internet. Especialmente Metallica, Roberta adora Metallica. Já o Paulo Henrique sentia muita falta de viajar e de frequentar bares e festas. Por ele mesmo, se ele não fosse uma pessoa pública, ele ia fazer a mesma coisa. Ia fazer igual essa galera que a gente vê quebrando a quarentena e amontoando. Mas ele não fazia isso porque ia pegar muito mal, porque ele é um homem de reputação, todo mundo conhece ele em Aracaju. Então ele ficava em casa. Aí, ele trocou as noitadas com ficar em casa ouvindo os discos de Roberto Carlos com a esposa, porque ele tem toda a coleção de discos do Roberto Carlos. Gente, e é muito disco, viu, bicho? É de 1960 até os anos 2000... São centenas de discos. Então, o Paulo Henrique deixou de ir pra farra, que era o que ele curtia, e ficou mais em casa, curtindo as músicas de Roberto Carlos com a esposa dele. Milene, a nossa pequenininha, ela sentia muita falta das colegas de escola e de ir ao shopping passear com elas. Ou seja, ela era uma menina de 13 anos, sentia falta das coleguinhas, de conversar com elas na escola, de ir pro shopping, de ir ao cinema com as meninas. No início da quarentena, ela sentiu-se muito entediada. Então, ela teve a ideia de fazer uns vídeos divertidos para o TikTok e descobriu que ela era talentosa para isso, viu? Em pouco tempo, ela conseguiu um bom número de seguidores, que sempre dão um número bom de views aos seus vídeos. Com esse novo passatempo, ela até esqueceu um pouco a falta que os pais faziam em sua vida. Lembra que no início do filme, a maior tristeza de Milene é que ela não tinha os pais presentes na vida dela? Bom, Juan, o nosso baterista, teve de abandonar durante a quarentena o hábito de visitar seus parentes idosos. Foi muito duro para ele, porque ele é um cara muito família e gostava muito de visitar seus parentes idosos. E visitava com bastante regularidade. Para substituir esse hábito, ele ficou em casa todas as noites assistindo filmes. E falava com a família por videoconferências, pelo telefone. Mas Juan, o que Juan fez? Substituiu a visita da família por ficar em casa vendo filme. Na nossa 7ª aula, porque na 6ª a gente saiu da fanfic e foi fazer outra coisa, os nossos personagens falaram sobre o cinema, sobre os filmes que eles estavam assistindo na pandemia, porque com certeza todos nós assistimos muito mais filmes do que nós estávamos acostumados a assistir. Aí, 8ª aula foi coisa que não é da fanfic, vamos para a 9ª aula. Na 9ª aula, já cansados de viver em casa, nossos personagens começaram a sonhar com viagens. Nego, quem não sonhou em viajar? Me diga, quem não ficou esse ano todo trancado em casa, sonhou para viajar, para sair, para fazer outra coisa? Sonhar com as viagens que eles farão quando possível e se possível, né? Juan queria voltar à Bahia, a terra dos seus pais e onde passou a infância e adolescência. E queria comer acarajé no Pelourinho como fazia quando mais jovem. Também queria visitar os parentes de Salvador e os amigos. Mais tarde, na fanfic, a gente ficou sabendo que ele é baiano. O Juan não é sergipano, ele mora em Aracaju, mas ele não é sergipano. E ele começou a estudar música num projeto social que tinha no bairro que ele morava em Salvador. O Roberto, que é roqueiro, ele ficava sonhando em conhecer o Tennessee, nos Estados Unidos, que é o lugar onde o rock nasceu. Aí, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, tem vários lugares que são lugares históricos e tradicionais, de onde esse estilo musical rock nasceu. Aí ele queria conhecer esses lugares, os estúdios musicais, as lojas de instrumentos, os bares, os museus do rock, tudo que é ligado a rock. Como ele não tem como bancar essa viagem, porque atualmente ele está desempregado. Mas ele fica pensando, quem sabe no futuro, se ele não puder, o lugar que ele quer conhecer é o Tennessee, nos Estados Unidos, por causa do rock.
Milene é K-Popper e otaka. Gosta de cultura pop japonesa, que se chama otaku, e gosta de K-pop. E ela não consegue escolher, minha gente, ela quer viajar para os dois países. Ela quer viajar para o Japão para conhecer tudo sobre os animes que ela ama, e ela quer viajar para a Coreia do Sul também para ver todos os lugares onde os clipes de K-pop são gravados, os estádios onde tem show, provar as comidas. Os pais de Milene, elas até poderiam pagar essa viagem para ela, mas Milene tem só 13 aninhos. E esse ano ela foi ficando cada vez mais independente dos pais, porque eles não davam atenção para ela mesma. Então ela quer ir pro Japão e pra Coreia do Sul. Mas ela quer ir só ela e as colegas, não quer pai nem mãe junto não, de jeito nenhum. Aí os pais não vão permitir, né, que uma menina de 13 anos viaje sozinha. Mas quem sabe quando ela fizer 18 anos ela não ganha de presente dos pais essa viagem. Olha só. Bom, aí deu a 11ª aula. Ufa! Nossos personagens finalmente falaram de amor. Ai, foi tão bom. Fiquei apaixonada com os trabalhos de vocês. 11ª aula falando de amor. Paulo Henrique, por exemplo, que no filme tinha uma péssima relação com a esposa, reatou os lapsos de afetividade com ela. Foi nessa semana que ficamos sabendo que o mesmo cruzeiro que ele conheceu Roberto Carlos, que ele ficou fã de Roberto Carlos, foi quando ele conheceu a esposa. E durante todos esses meses de quarentena, sem poder sair, que esse aqui já foi há outro dia atrás, isso aqui já estava, sei lá, 9 meses de quarentena, sem poder sair para trabalhar ou para curtir farra com um amigo, ele ficava à noite em casa ouvindo os discos com a esposa. Aí eles lembraram porque que eles se apaixonaram um pelo outro. Aí, sem farra, sem bebida, sem compras, sem shopping, sem festa, eles descobriram que eles foram feitos, na verdade, um para o outro. Ela não vê mais ele só como o homem que paga as contas dela, e ele não vê mais ela como uma megera dominadora. Quem diria? A pandemia os uniu e fez deles um casal muito feliz. Quem diria? Eles que no filme tinham uma relação péssima. Milene é muito novinha para pensar em amor. Ela tem crush nos membros do BTS, tem seus favoritos e tem um romance imaginário com 2 deles. 2 caras. Ela namora na cabeça dela com 2 caras do BTS. Aí ela fica muito tempo tentando arrumar na cabeça dela maneiras de namorar com os 2 ao mesmo tempo e nenhum saber do outro. Pronto. Essa é a vida sentimental de Milene. Juan, a gente não sabia, porque não tinha sido dito nada sobre ele, tinha uma namoradinha em Salvador, que estudava música no mesmo projeto social dele. Essa menina chama Clarinha. Eles se falavam muito na internet durante essa pandemia e resolveram reatar o namoro. Olha só que bem. Eles acabaram o namoro porque Juan tinha mudado para Aracaju para trabalhar como pedreiro. Nessa pandemia eles se falaram muito pelo telefone e o que aconteceu? Juan resolveu que assim que ele puder viajar, ele vai voltar para Salvador e vai ficar com Clarinha. Mas, bicho, nada me preparou para a reviravolta que foi Roberto. Roberto, sim, foi um personagem que me superou nessa fanfic. Ele começou a fanfic triste, deprimido, desanimado, desempregado, anos e anos tendo um amor não correspondido por Amanda, porque ele conheceu a Amanda na escola e ele já tem 26 para 27 anos, já tem 27 anos, então tem pelo menos 10 anos que ele era apaixonado por Amanda e não se declarava, e ia na casa daquela mulher todo dia e ficava conversando sobre música, blá 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 blá, e nada de autoconfiança para se declarar para ela. Um dia ele estava em casa, bêbado, olha que coisa feia, bêbado. Sabe o que ele fez? Ele pegou o telefone, ligou pra ela e se declarou, disse tudo: Amanda, eu te amo desde que a gente estudava junto. Aí sabe o que a Amanda fez? Amanda também tava tomando uns goró, tá? Então assim, não são 2 flores que se cheiram, não. Ela também tava tomando uns goró. Ela fez: Ave Maria, Roberto, até que enfim, eu não aguentava mais você. Eu sabia que você gostava de mim, mas você não falava nunca. Sabe o que o Roberto fez, cara? Ele saiu correndo da casa dele, lá no bairro Orlando Dantas, no meio da pandemia, bateu na porta de Amanda e... Então, é isso mesmo. Pois é, fizeram. Olha que responsabilidade, sem nenhuma proteção, sem máscara e sem proteger lá embaixo.
Você pode acreditar um negócio disso? Pois é, mas assim. Aí os dois estavam bêbados, quando eles acordaram, eles ficaram meio constrangidos, assim, nossa, a gente fez. Eita. Bom, só que agora eles estão namorando. Eles não se veem tanto, porque estão, graças a Deus, respeitando o isolamento e se preocupando com suas saúdes, mas agora a conversa deles é outra história, né? Eles se falam todo dia, mas não é só pra falar sobre rock, agora a conversa é love, 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 love. Quem diria? Bem, como você já deve ter percebido, esse ano transformou completamente a vida de nossos personagens. Alguns deles já nem se incomodam mais com as coisas que os incomodavam durante o filme Rhapsody in Blue, que foi o nosso ponto de partida. Paulo Henrique começou essa saga detestando a esposa e trabalhando feito um louco para pagar as contas inúteis que ela fazia. Agora ganha bem menos dinheiro, porém redescobriu o amor pela esposa. Ele é um homem menos rico e mais feliz. Milene, que sofria muito pela ausência dos pais, se tornou uma menina mais independente. E ao invés de se aborrecer o tempo todo com as várias atividades impostas por eles, parou de buscar a atenção destes e se descobriu uma excelente comediante de TikTok. Agora, ela não quer mais a atenção dos pais, que não vão dar atenção para ela mesma. Ela quer curtir a vida com as colegas, ela quer viajar e ela quer fazer TikTok e rir em frente da câmera com os TikTok, tanto dela quanto ela vê dos colegas fazendo. Juan já nem liga mais para o fato de não poder mais tocar em bares. Ele sabe que assim que isso tudo acabar, ele vai correr para Salvador e se jogar nos braços de Clarinha. E lá, ele não precisa se preocupar com hospedagem, porque tem muitos parentes, ele pode morar com os parentes. Também, se ele voltar para Salvador, ele vai saber que lá ele vai poder ser músico, porque lá tem muito mais campo de trabalho para essa atividade. Então, Juan, é só liberar para ele viajar que resolveu 2 problemas, o amor e a profissão. Roberto deixou de lado a depressão e agora tem esperança de que esse ano que começa será o seu ano, 2021 vai ser o ano de Roberto. Ele vai arranjar um emprego e se tudo der certo, ele e Amanda vão juntar os trapos. Ele e Amanda vão morar juntos. Nunca mais ele será aquele cara cabisbaixo que não tem iniciativa pra nada, porque 2020 fez dele um novo homem. Quem diria? Um ano tão ruim transformou Roberto num cara melhor. Olha só. Incrível. Incrível, né, gente? Vocês fizeram isso tudo. Parabéns. Bom, lindo, maravilhoso, fizeram isso tudo, veio uma escola da história toda, acabou, vai ter atividade, vai ter atividade, o ano letivo não acabou não, meus amorezinhos. A 13ª atividade, os nossos personagens terão que fazer um balanço do ano. Eles vão escrever uma carta, ou escrever num diário, e vão rever os seus anos. O que vai acontecer? O que tem que fazer? Que pela primeira vez essa atividade vai ser escrita em primeira pessoa. Então a carta será escrita por Roberto, a carta será escrita por Milene, terá que ser feita em primeira pessoa. Isso pode ser como diário, como correspondência, o que é que seja. O que é o trabalho, gente? Presta atenção. Tá no ambiente virtual o texto. O trabalho é Roberto, Milene, Paulo Henrique e Juan. Um deles você vai escolher. E um deles vai ter que escrever uma carta revendo o ano de 2020 em primeira pessoa. Ele vai dizer, olha, vamos dizer Juan, Aracaju, dia tal. Se ele estiver fazendo um diário, querido diário, esse ano foi um ano espetacular. Muitas coisas aconteceram, na minha vida aconteceu isso. Eu fui transformado desse jeito, aconteceu aquilo. Eu me transformei numa pessoa melhor ou pior. Agradece a 2020 ou diz 2020, Deus te leve, não quero mais. Vocês entenderam qual é a atividade dessa semana? Pega essa história toda que vocês mesmos fizeram. Vocês passaram 11 semanas fazendo essa história incrível. E o personagem que vocês escolherem vai fazer uma revisão do ano. O personagem em primeira pessoa. Eu, Milene, quero dizer que o ano de 2020 para mim foi assim, assim, assim. E esse é o trabalho. Beleza, gente? Esse será o último trabalho da fanfic. Depois vem a devolutiva e depois tem o último trabalho do ano mesmo, que é com outro tema.
essa aula está sendo postada no dia 7 de janeiro, que é uma quinta-feira. Vocês têm até o dia 13 de janeiro, que é uma quarta-feira, para dar as respostas. E, por favor, como meu presente de Natal e meu presente de Ano Novo, caprichem. Vocês vêm fazendo trabalhos muito legais. Esse tem que ser espetacular. Tá bom, gente? Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!